Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e hoje abordaremos o tema Por que Deus permite o sofrimento humano. Antes de mais nada, eu peço para você, se você gostar desse vídeo, curta, comente e compartilhe para que ele possa chegar ao maior número de pessoas. A fim de começarmos o nosso tema, é sempre bom nós deixarmos bem claro que Allan Kardec, pelo tempo em que ele começou a desenvolver o trabalho de codificação na França no século XIX, ele foi obrigado a usar alguns temas que já estavam consagrados em outras escolas religiosas, como, por exemplo, o catolicismo. Então, a ideia de que Deus permite ou proíbe alguma coisa, ela é a ideia de um Deus que interfere pessoalmente na nossa vida. A doutrina espírita nos ensina diferente, dizendo que Deus tem suas leis eternas, tão eternas quanto Ele, que não precisa interferir na nossa vida pessoalmente, proibindo ou permitindo alguma coisa. Então essa é a primeira coisa que a gente gostaria de deixar bem claro em relação ao tema proposto. Outra coisa que é muito importante é nós definirmos dor e sofrimento. A dor, ela é obrigatória, o sofrimento é opcional. De que forma? Existe a dor física, que é a dor resultante de algum problema no nosso corpo físico, como, por exemplo, uma dor de dente, uma dor em algum órgão que nós estejamos sentindo, né? E a dor, ela é uma mensageira de avisar assim, existe alguma coisa que está errado em seu corpo físico. Então a dor, ela não é algo ruim, ela é simplesmente um mecanismo a serviço do nosso instinto de defesa, do nosso instinto de conservação, melhor dizendo. E existe a dor moral, que é decorrente da nossa forma de encararmos as situações na vida, como uma perda de um ente querido, a perda de um trabalho, o término de um relacionamento e assim sucessivamente. Ou seja, é a nossa forma de encarar essas situações da vida, né? Então a forma patológica de encarar essa dor, tanto física quanto moral, ela se chama sofrimento. É por isso que dissemos que o sofrimento ele é opcional, porque ou você pode usar a sua dor física ou moral para crescer consciencialmente, ou você pode usar para se transformar numa vítima da sociedade, da lei divina, das outras pessoas, e então começar um processo de estagnação mental. Então é nesse sentido que a gente vai navegar aqui nesse vídeo a partir de agora. Seria agora o caso de perguntarmos qual a origem do sofrimento humano, visto que nós já o definimos aqui anteriormente. Seria o descaso divino em relação à nossa felicidade, ou seria o mau uso do nosso livre-arbítrio de acordo com o nível de consciência do certo e do errado que nós já possuímos? Fica aí a seguinte pergunta para que nós comecemos a refletir a respeito do assunto. Teríamos nós um projeto de vida? Teria a nossa vida um sentido maior do que as práticas do cotidiano? Teria um sentido maior do que essas fases pelas quais nós passamos, do crescer, do se multiplicar, né, do se reproduzir, do arrumar um bom emprego, do manter a saúde física em dia? Ou seria mais do que isso, ou a vida transcenderia, ou haveria um sentido maior para a nossa vida? Então essa é uma questão que já nos faz refletir a respeito desse nosso posicionamento em relação à felicidade ou o sofrimento pelo qual nós passamos. Então, uma outra questão importantíssima dentro desse assunto é que a maioria dos sofrimentos pelos quais nós passamos agora, na vida atual, nesse exato momento, não são decorrentes de outras vidas, mas são decorrentes do mau uso
do nosso livre-arbítrio. Inclusive, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, fica muito clara essa ideia. Muitas vezes nós culpamos obsessores, culpamos outras vidas, culpamos a lei de causa e efeito, mas na verdade é o nosso livre-arbítrio que nesta vida está sendo usado de forma insatisfatória, está sendo errada, ou melhor, está sendo usado de forma errônea, está indo de encontro, ou seja, contra os princípios da lei divina. Desse conceito de livre-arbítrio surgem outros muito importantes a serem considerados nesse vídeo, que é o conceito de prova, de expiação e de missão. Pela natureza desse assunto, nós vamos dar mais importância aos dois primeiros, que são as provas e as expiações. A fim de interpretação mais focada no nosso tema, a expiação ela pode ter dois sentidos básicos, de acordo, por exemplo, com o Livro dos Espíritos. O primeiro sentido seria o sentido de alguma limitação na próxima vida, ou ainda no mundo espiritual, gerada pelo mau uso do nosso livre-arbítrio de forma contumaz, ou seja, viemos errando várias vezes de forma teimosa, e isso acaba tendo uma consequência na nossa mente, que automaticamente vai refletir no perispírito e, numa próxima encarnação, com certeza vai refletir em nosso corpo físico, em forma de uma deficiência mental, num grau qualquer, uma deficiência física, ou isso vai se manifestar durante a vida, conforme for o comprometimento que tivemos em relação a esse tipo de erro, né, como o surgimento de doenças graves, que não são derivadas, logicamente, do nosso livre-arbítrio. E isso também pode ter uma acepção diferente em relação ao meio onde nós vamos nascer e com as pessoas com as quais nós vamos conviver durante os primeiros períodos da nossa encarnação, ou seja, com a nossa família, com todas as pessoas mais chegadas a gente, né? E um outro conceito é o conceito de prova, que é aquele que nós somos postos num determinado contexto social e também de acordo com como nós vamos agir com o nosso livre-arbítrio. Ou seja, a prova ela demanda totalmente o nosso livre-arbítrio. A própria expiação, que seria nesse sentido encarnatório, seria uma, vamos dizer assim, uma deficiência, uma limitação que nós temos, ainda de acordo com o nosso livre-arbítrio, nós podemos levá-la de uma forma melhor ou pior. E a prova, além disso, né? A prova é como se nós pudéssemos explicar através de uma metáfora do aluno que se prepara para um teste, para uma prova, durante alguns meses, para depois fazer, né, aquele teste. Então ele vai passar ou não de acordo com o nível de estudo ao qual ele chegou, de acordo com o nível de determinação que ele imprimiu para poder passar naquele teste. Então vão entrar em questão vários fatores. A mesma forma é a prova. Essas situações pelas quais nós passamos durante a nossa vida que nós vamos poder ter sucesso ou não de acordo com o preparo que nós tivemos em relação a elas. Então, esse conceito de prova e expiação ele tem que ficar muito claro para que a gente possa também inserir aí o conceito de missão. Porque a missão, ela não é uma coisa, vamos dizer assim, um tanto quanto elitista, que só espíritos de alta hierarquia possuem ao reencarnar-se, ou mesmo no mundo espiritual. Não. A missão ela é qualquer tipo de tarefa que nós tenhamos em relação à nossa melhoria e também em relação à melhoria das outras pessoas que vão se beneficiar com o bom uso do nosso livre-arbítrio. Então esse conceito de missão também é muito relativo na doutrina espírita. Então, visto esses três princípios, agora nós vamos abarcar um pouquinho de qual a finalidade desse sofrimento, de qual a finalidade
dessas tentativas frustradas que nós tivemos pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. Qual a finalidade disso tudo? É nos fazer sofrer por sofrer? Não, senão Deus seria sádico, mas sim nos ensinar que há caminhos mais fáceis, que as coisas não são tão fáceis quanto nós pensamos, que há uma complexidade muito maior envolvida nisso, e Deus quer o maior comprometimento possível da gente em relação a essas situações. Então agora a gente passa a ver qual a finalidade desse sofrimento humano, dessa dor pela qual nós passamos aí, tanto durante uma encarnação, quanto, de uma certa forma, também no mundo espiritual, enquanto nos preparamos para uma nova encarnação. Então, esse processo de passarmos pela dor obrigatória e pelo sofrimento opcional, de acordo com o nosso livre-arbítrio, ele teria, a meu ver, 3 finalidades básicas. Primeiro, chegarmos à felicidade de forma consciente. Segundo, mostrar o desequilíbrio entre individualidade e personalidade. Ou seja, aquilo que nós somos agora, aquela personalidade que nós manifestamos nessa vida atual em relação ao que nós realmente somos, o somatório de todas as nossas vidas, o que nós já conquistamos como espírito imortal, né? E a terceira seria a lei de causa e efeito, que com certeza vai nos levar a um novo processo de reencarnação, que vai nos fazer provar ou expiar alguma coisa e gradativamente nos levar a um processo de conscientização perante nós mesmos, perante os outros e perante o mundo. E isso se chama evolução, progresso. Então vem a pergunta final do vídeo: como aprendermos a lidar com a dor e com o sofrimento? Visto a finalidade que essa dor e esse sofrimento têm em nosso processo evolutivo, como aprendermos a lidar com essa mesma dor e com esse sofrimento? Primeiro, nós temos que mudar a nossa visão de o que era a dor. Isso nós já fizemos nas definições lá do início do vídeo. Mudarmos a nossa visão do que seja o sofrimento. Segundo, nos prepararmos para ver essa realidade de uma forma mais ampla e com a certeza que nós podemos transformar essa realidade para melhor. Que não existe fatalidade nem para o bem e nem para o mal, mas existem sim posicionamentos diante dessas circunstâncias da vida. Então nós temos que desenvolver essa certeza que nós incessantemente podemos mudar a nossa própria realidade e transformá-la sempre para melhor. Um outro item importantíssimo nesse processo de aprendizagem é que nós temos que assumir as nossas responsabilidades evolutivas. Nós temos que assumir as próprias limitações e também nós temos que assumir o nosso próprio processo de superação, sem esperarmos por bengalas psicológicas, sem esperarmos por milagres que não acontecem de fato, mas esperarmos sim por essa força divina que é o amor, que possamos cada vez mais nos sintonizarmos com ela, na pessoa da própria inteligência suprema, na pessoa dos bons espíritos, ou na pessoa daquelas pessoas encarnadas que também nos querem bem, mas sem esperar que todos eles façam o trabalho por nós, que realmente é de nossa própria responsabilidade fazer. Então é assumir limitações e também que a superação dessas limitações depende unicamente de nós. Então, dessa forma, a gente vai oferecer o melhor para nós mesmos e para os outros, e sem exigirmos reconhecimento de quem quer que seja. Esse reconhecimento, essa gratidão, ela vai vir normalmente das pessoas que vale a pena no momento conviver com elas, e nós vamos saber fazer essa distinção porque já
provavelmente estaremos com a consciência desperta diante de todo esse processo de autoconhecimento pelo qual nós estejamos passando. Então, para finalizarmos o nosso vídeo, voltamos lá ao nosso tema, né, ao nosso título do tema, Por que Deus permite o sofrimento humano? Simplesmente porque Ele quer que nós entendamos as leis dele pelo nosso próprio esforço. Ele sabe que o nosso destino é a felicidade suprema, ainda desconhecida para nós. Mas ele também sabe que esse progresso, essa evolução depende do nosso livre-arbítrio. Então ele deixa que nós possamos ter as nossas próprias experiências e, é claro, ele fornece meios para que nós, em todos os momentos, tenhamos sucesso nessa experiência, mas tudo dependendo do nosso esforço pessoal. É por isso que Deus permite o sofrimento humano, que não é castigo, mas também Ele não premia, deixando a nós a capacidade de descobrirmos esse processo por nós mesmos através das várias vidas. E aí vão se acabar essas expiações como sinônimo de sofrimento, que é um outro sentido pelo qual a palavra expiação aparece em O Livro dos Espíritos e no decorrer de toda a obra de Allan Kardec. A expiação, nesse sentido, nada mais é, nada menos é do que os efeitos decorrentes do mau uso do nosso livre-arbítrio, né? A culpa, o remorso e tantos outros sentimentos que fazem com que nós fiquemos estagnados nesse processo. Então, evoluamos com alegria, evoluamos com responsabilidade, a fim de que a gente possa aprender cada vez mais que Deus é amor, que quer o melhor para a gente, mas que deixa para nós a possibilidade e a felicidade de trilharmos esse caminho de autoconsciência. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, curta, comente, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se para que o nosso canal possa chegar ao maior número de pessoas. Se você já é inscrito, aperte o botão do sino ao lado do botão de inscrição para que você possa receber mensagens a respeito de vídeos novos que eu vou postando aqui no nosso canal Oficina de Espiritualidade. Meu nome é Marcelo Furtado, esse é o nosso canal Oficina de Espiritualidade. Foi muito bom estar com vocês até o final desse vídeo e muita paz a todos.